Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso português jurídico. Vamos conferir os detalhes da aula de hoje? Então vamos lá. Vamos mergulhar a partir desta aula nos aspectos gramaticais. Ou seja, são aspectos que vão colaborar para que o seu texto fique de acordo com as normas cultas ou com a norma culta da nossa língua. Tranquilo, né? Então, português jurídico é a nossa aula número 9. E o tema é pontuação 1. Vamos então começar a entender como é que se usa a vírgula, como é que se usa o ponto e vírgula nos textos, né, que você vai elaborar ou nos textos que você vai julgar. Tranquilo? Então vamos para a vírgula proibida. Olhe bem, na verdade quando se quer usar vírgula, vamos partir do princípio de que você não pode errar. Naturalmente, o erro de vírgula não condiz com o texto, né, que pretende ser dissertativo e que pretende ser do âmbito jurídico. Portanto, você tem que conhecer que é proibido colocar vírgula entre o sujeito e o predicado. Olha, falar isso parece óbvio, parece normal, é uma coisa que você repete há muito tempo, mas você precisa, na leitura, perceber quem é o sujeito e, naturalmente, perceber quem é o predicado. Vale lembrar que o predicado é sempre a parte que contém o verbo da frase. Tranquilo? Olha, quando você lê o progresso levará a um desenvolvimento sustentável e igualitário, eu acho que na frase, com esse teor, com esse tamanho, você percebe imediatamente que o progresso é o sujeito. E aí, entre o progresso e levará, entre o sujeito e o verbo, a vírgula é absurda. Olha que a escala para isso. Qual é o pior erro que você poderia cometer ao usar a vírgula? É este que você está percebendo agora. É colocá-la entre o sujeito e o verbo. Percebeu? Portanto, você deve escrever que o progresso levará a um desenvolvimento sustentável e igualitário. Não há pausa na leitura, consequentemente, não há espaço para o uso da vírgula. Perfeito até aí? Agora, olhe, você tem que perceber que o sujeito é o progresso, chama-se sujeito simples, né? O núcleo é progresso, e levará a um desenvolvimento sustentável e igualitário é, naturalmente, o predicado. Veja, predicado é tudo que tem verbo e companhia. Não é apenas o verbo. O verbo, quando o predicado é verbal, naturalmente será o núcleo do predicado, mas o resto da frase é o predicado. E para efeito de pontuação, isso tem muito valor. Vamos então para o exemplo da letra B de bola. Leia comigo. Somente o progresso centrado no ser humano e numa sociedade participativa baseada no respeito aos direitos humanos levará a um desenvolvimento sustentável e igualitário. Agora, diga para mim, a vírgula depois de humanos, entre humanos e levará, tem ou não tem lógica gramatical? Olha, uma vez uma aluna até disse assim para mim, disse, olha, professor, condene qualquer vírgula que eu vou aceitar, mas essa eu tenho uma regra para ela. E eu disse, qual é a regra? E ele disse, é a regra da respiração. Portanto, eu começo a ler, quando o fôlego acaba, aí a vírgula, ou é hora de usar a vírgula. E eu então respondi, imagine se no dia de uma prova, na hora de escrever um texto, você tiver uma crise de asma. Naturalmente vai respirar com mais agitação, com mais frequência e, consequentemente, vai usar muito mais vírgulas. Portanto, vamos deitar por terra, né? Vamos derrubar a regra da respiração. Tem que ser uma leitura técnica. Olha o que ocorreu do exemplo da letra A para a letra B de bola. A frase aumentou de tamanho, mas o sujeito continua sendo o mesmo, continua sendo o progresso. Leia. Somente o progresso centrado no ser humano e numa sociedade participativa baseada no respeito aos direitos humanos levará a um desenvolvimento sustentável e igualitário. Portanto, se você enxergou o sujeito no primeiro exemplo, agora você tem a obrigação de enxergar que o sujeito e o verbo estão separados por meio de vírgula. É o pior erro de pontuação. Conclusão. Você não deveria pensar em vírgula nessa frase. Ou pelo menos não deveria pensar em vírgula entre humanos e levará,
para que você não separe o bloco chamado sujeito do outro bloco chamado predicado. Olha mais. Quem é o sujeito da nova frase? É somente o progresso centrado no ser humano e numa sociedade participativa baseada no respeito aos direitos humanos. E é claro, há uma palavra-chave, há um substantivo que é o núcleo do sujeito. E essa palavra é naturalmente progresso. Perfeito? E quem é o predicado da frase? Ela levará a um desenvolvimento sustentável e igualitário. Portanto, está aí uma primeira armadilha, um primeiro detalhe. Fique muito atento quando o sujeito for longo, né, tá? Não é porque é longo que ele dispensa a vírgula ou que ele provoca a vírgula. É sujeito, é leitura técnica e você não pode quebrar essa, digamos, essa dependência entre sujeito e predicado. Perfeito até aí? Então vamos para mais exemplos para que você fique bem atento à vírgula entre sujeito e predicado. Olha a nova frase. Quem trabalha como operador do direito no Brasil, vírgula, não pode confiar apenas no poder da oralidade.